Opa, Nozel aqui hoje vindo para mais um vídeo, senhores. E hoje temos grandes heróis de si. Peço perdão pela pausa no canal, eu tava de férias, então eu fui curtir as minhas férias. Acabei não gravando e não editando, mas estamos de volta, tá? Voltamos. E hoje estou eu, o Café, a HQ e o Bilbo tá na sala. Então, se ele aparecer por aqui, eu mostro ele. Deixa um gostei se tu gostar desse vídeo. Se for novo por aqui, se inscreve no canal, a gente tem vídeo sempre. Compartilha se tu quiser. Entra no grupo da Sala da Justiça, senhores. Terceira reunião de condomínio tá definida. Vamos falar de Grant Morrison e a melhor obra de Grant Morrison. Então vem bater um papo com a gente, vem. Vem com nós. Se a minha voz estiver meio estranha, senhores, eu tô meio gripado, tá? Então eu peço perdão se a minha voz estiver esquisita em algum momento. E bom, chega de enrolação, vamos começar. Antes de tomar o gole de café padrão, temos aqui, senhores, grandes heróis de si, os novos 52, Batman, táticas de terror, senhores. Temos aqui a lombadinha, que dessa vez está trazendo o Batman. Temos aqui a contracapa. E diga-se de passagem, senhores, é a segunda HQ mais parruda, tá? Olha só, como vocês podem ver, 232 páginas, compilando tudo isso aqui. E bom, vamos falar de coisa boa, então vamos falar de Trigana. Vamos falar dessa HQ aqui? Porque isso aqui, senhores, vocês já vão entender. Temos aqui como autor e artista Tony S. Daniel, tá? Ele escreve as histórias principais. E aqui a gente vai ter um pouco da trajetória desse cara no mundo das HQs, tá? Que como artista é alguém fenomenal, cara. Ele desenha muito bem. Mas como roteirista, ele é um ótimo artista, cara. Então é simplesmente um espetáculo. Temos aqui um pouquinho mais sobre o mundo da Corte das Corujas. A gente também tem um pouco sobre o Máscara Negra. Temos aqui os personagens principais, que é o Batman, o Espantalho e o Senhor Tóxico. Só que eu trocaria o Espantalho pelo Máscara Negra, tá? Temos aqui como roteirista Tony S. Daniel, como desenhista Tony S. Daniel, nas histórias principais, porque depois a gente tem algumas histórias extras e daí muda os roteiristas. Falando da história principal, senhores. Na primeira história, a gente vai ver uma invasão que rolou ao Asilo Arkham. E essa invasão aconteceu durante a época da Corte das Corujas, senhores. Durante a Guerra das Corujas. E basicamente, vários garras foram até o asilo para dar cabo do chefe daquele asilo. E basicamente, o Batman chega lá e impede os planos, porém ele recebe ajuda de vários criminosos que são soltos de suas celas e prestam um apoio ao Batman, digamos assim. Essa é a primeira história, tá? Já diga-se de passagem. É uma história ruim? Não é uma história ruim, porque é basicamente porradaria no Asilo Arkham. Então isso é interessante. Mas também não é nada demais, tá ligado? É uma história que, tipo assim, é uma história, tá ligado? E aí tu prossegue. E prosseguindo, a gente chega na história mais longa do encadernado, senhores, tá? Que é basicamente um novo vilão que surge em Gotham. Um novo vilão que consegue se passar por várias pessoas, que consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, que tem farsantes do Batman. E um novo vilão que cada vez que é derrotado morre. Porém, o cadáver é sempre o mesmo. O Batman acaba entrando nessa investigação e acha um cara que é esse cara aqui, ó, tá? O visual dele, já vamos começar por aí, que eu acho horrível. Esse visual desse vilão eu acho muito ruim, tá? Vamos começar por aí. E o nome dele é bizarro, tá? Tipo, é um nome tenebroso, cara. Eu não sei quem que leu, quem que escreveu e achou que ia ficar legal. Mas, ó, sente a pressão. A gente tem o Coringa, a gente tem o Duas Caras, a gente tem o Cara de Barro, a gente tem o Scarface, a gente tem o Espantalho e a gente tem ele, o Senhor Tóxico. Vou dar uma pausa para vocês absorverem o nome impactante desse vilão. O Senhor Tóxico, que para ajudar a botar medo nos outros tem esse visual aqui, ó. Horrível, tá? Horrível, já vou deixar claro.
A história segue com o Bruce investigando uma toxina que ele acabou encontrando em uma das lutas com o Senhor Tóxico, e ele acaba descobrindo que tudo gira em torno de um cientista que era das empresas Wayne. Um cientista que ele contratou para curar uma doença, porém o cara não estava curando doença nenhuma. Ele estava simplesmente usando as empresas Wayne, os laboratórios, para fazer as próprias experiências, até que deu um grande problema e ele teve que sumir. Basicamente, ele descobriu um jeito de se multiplicar, porém ele morria sempre. Ele acaba se deformando e virando esse protagonista de Pânico na Floresta toda vez. E basicamente ele começou a roubar coisas para tentar achar um jeito de prolongar a vida dele e parar de morrer. E assim, ele acaba tendo uma luta com o Batman em um dos laboratórios depois de se fundir com a própria criação, onde ele vira uma geleca gigante, basicamente. E seria essa aqui. A gente acaba vendo o Batman utilizando vários dos seus apetrechos, tá? Pra tentar se livrar e pra tentar ajudar esse cara. E cara, depois disso o Batman salva esse cara e ele é preso. E é simplesmente uma história que ela é ruim, cara. De novo, ela é uma história ruim. Pra quem lembra da minha resenha passada do primeiro encadernado da Detective Comics do Tony S. Daniel, lembra que eu achei tenebroso. E aqui eu mantenho a minha palavra, cara. Segue sendo horrível. O vilão é horrível, o roteiro parece um cara que é adulto e que quer mostrar, tipo assim, olha só como eu sou adulto, tá ligado? Sem contar que ele fica inventando vilões novos. Só que se ele inventa vilões novos e eles são bons, beleza, um saldo positivo. Porém, ele quer inventar vilões novos, o Tony S. Daniel, e ele traz pra gente o Senhor Tóxico. Tipo, Senhor Tóxico, tá ligado? Não tem como, cara, não tem como. Sem contar que os desenhos são ruins também, cara. Os desenhos são. Eles não são ruins, mas eles são estranhos. Porque a gente já viu a arte do Tony S. Daniel quando ele trabalha só na arte. E ele é um desenhista espetacular. Porém, aqui parece que ele tá com preguiça, dá uma sensação de preguiça. E é por ele estar envolvido nos roteiros também. E é uma pena isso, cara, porque eu adoro a arte dele. Só que é que nem eu falei, como roteirista, ele é um ótimo artista, cara. Depois disso, a gente vai ter a história do Abismo, tá? Que é a história de um cara que tem máscara de boi e invade Gotham. Outro vilão novo e, tipo, vocês já entenderam, então eu não preciso falar de novo o que eu achei dessa história. Mas é um cara que tem máscara de boi e ele invade Gotham. Aí tu pensa assim, não, tem algo mais bizarro. Não, é isso, velho. É isso, tá? Fique aí com a história do Senhor Tóxico, do Máscara de Boi e dos Corujas, que é a única história que é legalzinha, tá? Depois disso teremos várias histórias curtas, senhores, tá? Escrita por uma galera. E cara, essas histórias curtas vão desde o Máscara Negra, voltando pro crime em Gotham, quanto um ano do treinamento do Bruce, quando ele ainda era o Bruce no caso, né? Dele voltando pra Gotham. A gente também vai ter aqui, ó, ele um dos anos dele de treinamento. A gente também vai ter o quê? A gente vai ter o Alfred sozinho em casa, tendo que proteger a mansão Wayne. E essa aqui é a única história que é realmente boa, tá? Essa aqui é uma história curtíssima, cara, que ela não é a história principal, ela é uma história extra, mas ela é boa. Que é basicamente mostrando como foi a vivência do Alfred tendo que negar a morte do Bruce e tendo que falar com parentes do Bruce que queriam as terras dele, que queriam a riqueza dos Waynes. Porém, o Bruce não estava morto e o Alfred tinha que provar que o Bruce não estava morto. Ele tinha que falar com pessoas que estavam atrás das riquezas. E mostra também a volta do Bruce. Então essa história aqui é bem legal, tá? É bem legal mesmo. A gente aqui também vai ter uma história do Harvey Dent, que ela é tanto fez, tanto faz, tá? Mas ela é bem desenhada, diga-se de passagem. Os desenhos dela são legal, mas a história tanto fez, tanto faz. E é isso, cara, não tem muito mais o que falar, tá ligado? Tem algumas capas extras na HQ. A gente vai ter também
um conto sobre o horror da DC, beleza? Com o Alan Moore e com outros roteiristas, como foram as mudanças, que também é bem interessante, tá? Vamos ter as anotações sobre quem estava envolvido, como sempre. Teremos o próximo número, que é Superman, A Prova de Balas, Superman do Grant Morrison. E cara, tá aqui, tá? Batman Táticas de Terror, do Tony S. Daniel. E o que eu posso falar pra ti, cara? Se tu tiver a chance de pegar esse quadrinho, passa longe, cara, por favor. É uma HQ bem ruim, tá? Que ela... Cara, os desenhos delas, os roteiros delas são tenebrosos, os desenhos são paia. E ela não tá saindo por um preço barato. Então, se tu puder, cara, não pega essa HQ, tá? Não é recomendação do Nosreal. Grandes heróis de si, Batman, táticas do terror. Táticas de terror, tá? Passa longe, tem coisa melhor pra te ler e mais barata. Então, não gasta dinheiro com essa HQ aqui. Beleza? No mais é isso. Comenta se tu gostou dessa HQ e por que tu gostou. E se tu não gostou, descarrega aqui nos comentários o teu amor pelo Tony S. Daniel nos roteiros também. E bom, no mais é isso. Valeu!